Boa tarde a todos. Eu sou a Juliana, faço parte da equipe Embraer Prev. Sejam bem-vindos à terceira sessão do 17º Encontro de Participantes e Assistidos. Nosso evento inicia-se agora, às 14 horas, e tem previsão para encerrar às 16 horas. As perguntas, elas podem ser realizadas por meio do chat, nós iremos responder após as apresentações. E iremos disponibilizar para vocês também uma pesquisa de satisfação. Então, nós contamos com a participação de vocês nas respostas das pesquisas, da pesquisa, é muito importante para nós. Mais uma vez, sejam bem-vindos, obrigada pela participação, e eu passo a palavra agora para o Eléo. Eléo, por favor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira sessão, como disse a Juliana, né, dos nossos encontros de novembro, e é sempre uma satisfação muito grande a gente poder manter essa tradição, né, de poder estar em contato com os nossos participantes assistidos. Como disse a Juliana, a gente tem um convidado especial hoje que vai fazer uma apresentação, e depois a gente vai apresentar também os resultados da entidade, né, a visibilidade, e depois a gente abre para as perguntas, tá? E é importante a participação de vocês também na pesquisa de satisfação, como disse a Juliana, que vai estar lá o link no nosso chat, tá? Então, nós temos agora a palestra do Mário Amigo. O Mário Amigo, vou ler o currículo dele aqui, né? Ele é mestre em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica de São Paulo. Ele tem extensão em Mercado Financeiro Avançado pelo FIA. Foi professor por mais de 10 anos em cursos de MBA em cadeiras vinculadas ao mercado financeiro em instituições como FIA, FIPECAF, FIP e Sampo. Trabalha no mercado de previdência desde 2004, tendo passagem como consultor de investimentos dedicado a fundo de pensão em consultorias como Mercer, PPS e Luz Engenharia. Também foi diretor de investimentos do HSBC Seguros na América Latina e no Brasil, bem como diretor de investimentos e administrador estatutário tecnicamente qualificado de fundos de pensão brasileiros como Sistel e HSBC multipatrocinado. Atualmente é o diretor responsável pelo desenvolvimento de negócios da Nordea Asset Management em Portugal e no mercado institucional brasileiro. Inclusive, o Mário está falando da Europa agora, nesse momento ele não está no Brasil, e a tecnologia nos permite esse tipo de facilidade, né, Mário? Então, o Mário vai falar sobre investimento institucional, internacional, e como essa diversificação ela é importante e traz vantagens e até mesmo segurança, né, na diversificação dos investimentos de uma entidade de previdência complementar como a nossa. Então, Mário, por favor, fique à vontade aí e depois a gente volta. Bom, boa tarde a todos. Léo, é um prazer, não só Léo, a Embraer Prev, é um prazer estar numa apresentação como essa. Enfim, trabalho há muito tempo no mercado de previdência, é uma alegria ter a oportunidade de falar com os participantes, né, tanto ativos, né, que estão acumulando, né, os recursos para o longo prazo, mas também participantes que já recebem os benefícios. Então, não só entusiasta, mas trabalho para o sistema já há bom tempo, e sei também o quanto que ele é importante, porque inclusive meu pai ele é beneficiário de um plano de pensão no Brasil, e eu sei exatamente como isso é importante e faz a diferença. Eu diria que hoje boa parte da renda, né, do meu pai, eu digo meu pai e minha mãe como família, provém da renda complementar que eles têm num plano similar, né, ao que tem a Embraer Prev. Então, minha recomendação, e ao longo de toda a apresentação, cuidem muito bem desse ativo. Esse ativo muito importante, que tem que ser trabalhado ao longo da vida laboral, e que realmente ele faz a diferença quando chegar aos anos em que a gente precisa, né, receber o benefício previdenciário. Eu vou compartilhar aqui a apresentação.
Então, o assunto, hoje o nosso, vamos colocar assim, nosso bate-papo é para falar um pouquinho sobre investimento internacional. Tive a oportunidade, como o Léo comentou, né, de estar desse lado como dirigente de fundo de pensão, e também agora tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa internacional que provém soluções para o mercado brasileiro. Então, é interessante ver o quão importante, né, o investimento internacional é para a construção de investimento, a construção da carteira de investimento do investidor brasileiro. Mas a ideia da conversa de hoje é mostrar como o investimento internacional auxilia no equilíbrio e sustentação da reserva previdenciária. E quando a gente fala da reserva previdenciária, certamente o impacto positivo que o investimento internacional traz à sustentação por parte da previdência complementar. Tá? Então, ao longo da apresentação, o objetivo vai ser tratar desse tema sobre algumas óticas diferentes, e o objetivo final realmente trazer um pouco mais de informação sobre quão importante é essa classe e quão importante é o efeito que essa classe traz por uma reserva que tem que ser constituída no Brasil. Né? Então, a importância da previdência complementar, e aí a gente vai falar isso ao longo da apresentação em várias fases da vida, mas o grande objetivo é criar uma reserva que, num determinado momento, né, ou para aquele que é ativo, né, no momento futuro, essa reserva vai se tornar complementar ao sistema geral de previdência complementar no Brasil. E é o sistema geral de previdência no Brasil. Então, é uma renda complementar, e considerando que essa renda ela vai contribuir para parte da renda futura, né? Ou seja, aquilo que será importante para administrar, né, o dia a dia e as necessidades de consumo do pensionista no futuro. Então, o ativo vai fazer esse trabalho ao longo do tempo, e quem já for o participante já assistido já está no momento de receber essa reserva. Então, falando um pouquinho aqui da importância da constituição dessa reserva ao longo da vida, o que a gente traz aqui nesse gráfico é basicamente um conceito de que no começo da nossa vida temos muito capital humano. E como é que a gente entende em finanças pessoais capital humano? Basicamente é tudo que a gente consegue ao longo da vida produzir e que vai gerar um retorno financeiro. Então, no começo da nossa vida laboral, ou seja, a gente tem muito capital humano e usualmente a gente tem pouco capital financeiro, né? Ou seja, nesse primeiro momento da vida que a gente está iniciando a vida laboral, o que temos como ativo importante é o capital humano. Por isso que nesse momento da vida é sempre importante pensar de alguma forma, né, em fazer um seguro de vida, né, porque o impacto, né, de uma ausência ou de um evento, né, de vida, ele é muito grande dado o grande capital que se tem por trás nesse momento da vida. E o que a gente vê é muito capital humano, né, eu vou colocando aqui ao longo da apresentação, muito capital humano e menos capital financeiro. E aqui é um exemplo, né, de um casal, né, como se estivesse iniciando, né, a vida laboral. Ao longo da vida, a gente vai realmente tendo, né, grandes desafios, e um grande desafio da vida, sem dúvida, é ter filhos, por exemplo, né? Então, o próprio casal que ao longo da vida, depois de alguns anos, decide ter filhos, ele vai se encontrar num outro momento da etapa da vida, onde ainda existe um bom nível de capital humano, ou seja, por trabalho, né, e acúmulo de recursos através do trabalho, que vai ser explorado nos próximos anos antes que chegue a data de se tornar um pensionista, e o acúmulo que ele já consegue possuir ao longo da vida, né? Acumulando reserva e capital financeiro. Então, muitas vezes, famílias nesse momento já, ou pelo menos já tem uma parte, né, de um imóvel custeado, ele já começa a ter alguns ativos, né? Então, é uma etapa da vida em que o capital financeiro ele está na crescente e o capital humano ainda tem bastante a se explorar até chegar à idade de aposentadoria.
Depois passam-se mais alguns anos, né? E a gente vê realmente que a descendente do capital humano, de alguma forma, tem que ser reconhecida por uma ascendente de capital financeiro, né? Então, a ideia desse processo é alguns anos, né, ainda antes de se aposentar. Muitas vezes são anos em que o capital, a renda normalmente é uma renda usualmente mais alta, né, quando está mais próxima ou um pouco ou alguns anos antes do próprio se tornar pensionista. E o capital financeiro ele tende a subir. O importante é, esse capital financeiro que tende a subir, ele lá na frente vai ser importante para quê? Para quando se tornar um pensionista, ele ser um capital a ser usufruído, né, no momento dos anos, né, em que for aposentado. E aí, né, a etapa final que a gente vê, já o capital humano menor, né, então já prestes aqui a se aposentar, e realmente o capital financeiro mais alto. Então, o que a gente nota ao longo do tempo é uma troca, né? Uma troca do que o trabalho humano pode produzir ao longo da vida, que à medida que a gente avança, a gente vai diminuindo esse capital humano por um capital tipicamente financeiro. E a gente vai ver qual é a importância, né, da previdência na constituição, principalmente do capital financeiro, ou seja, esse cuidado ao longo da vida que temos que fazer, né, de guardar parte do recurso, né, que captamos através do trabalho, ser transformado em um capital financeiro que dê condições a ter uma aposentadoria, eu diria, bastante adequada. Então, o que notamos, né? Depois de muitos anos, né, de trabalho e de acúmulo de capital, basicamente, quando se entra na aposentadoria, temos o que a gente chama um alto nível de capital financeiro e um menor nível de utilização de capital humano. E aí a gente pode avaliar isso como um balanço econômico, né? Que isso é importante, né? Nesse balanço econômico, a gente vai ter as despesas futuras, né? Ou seja, assim que a gente se aposentar, pelos anos de vida que temos pela frente, temos ainda uma série de despesas de consumos diários, despesas de desejos que queremos fazer com viagens, né? Ou eventualmente auxiliar famílias, ou eventualmente fazer uma transferir parte patrimonial para os entes queridos no momento futuro. Tudo isso compõe as expectativas que devem ser atingidas, e o que a gente vê ao longo da vida é o que eu comentei, a transferência do capital humano para um capital financeiro, e esse capital financeiro é o que vai sustentar a condição da vida do aposentado para os próximos anos. Bom, nisso que eu coloco é que a reserva previdenciária é realmente um ativo importante. Ele é um ativo que constitui o que a gente chama o capital financeiro. E que esse ativo, que é um capital financeiro, ele tem que ser administrado, cuidado, observado e, sobretudo, valorizado ao longo de toda a vida, porque é esse capital que muitas vezes vai ser a principal fonte de renda do aposentado anos à frente. Bom, falamos aí um pouquinho, né, sobre a evolução, né, dos desafios ao longo da vida, né, e qual é a importância da previdência. Mas é importante a gente também olhar um pouco da situação Brasil, né, o Brasil como país, né, e que desafios o Brasil tem para os próximos anos, sobretudo, né, para identificar o quão relevante e é importante a gente continuar a ser persistente na capitalização e no cuidado com a reserva previdenciária. Então, qual é um desafio que a gente vê no Brasil? E esses são dados do IBGE. Aqui mostra, né, a pirâmide das faixas etárias entre homens e mulheres, historicamente, desde 2013, como é que era a constituição de pirâmide. Então, o que a gente tem em termos de informação? Basicamente, as idades, né, que escalonadas, né, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 anos, e assim vai, né, até 80, 85. E o que notamos em 2013 que grande parte da população brasileira realmente está na faixa que a gente chama entre 14, né, vamos colocar de 5 até 40 anos. Então, aqui é a grande massa hoje, o que é interessante porque boa parte dessa massa continua a produzir, né, ou seja, produzir recursos para o Estado, né, em termos de renda, não só em termos de consumo. Claro que aqui também, né,
o pensionista ele também gera uma certa renda para o Estado de alguma forma em termos de consumo, mas aqui é em termos de renda também. Então, para subsidiar o Estado, essa é uma pirâmide que eu diria positiva, porque boa parte, né, da massa dos ativos aqui, né, eles conseguem pagar e contribuir numa utilização menor de previdência. Só que o que acontece? Ao longo da projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que a gente nota é que uma pirâmide, ao longo do tempo, ela tende a ficar mais com uma característica talvez de, não vou dizer uma pirâmide invertida, mas nitidamente o que a gente vê é um deslocamento grande para as idades mais avançadas. E qual é o desafio que a gente traz aqui? É que uma massa de jovens menor do que o que a gente, em percentuais, né? Uma massa de jovens menor do que tenha nesse momento em 2013, vai ter de alguma forma subsidiar algumas questões importantes do Estado. E isso é um desafio. Né? O que a gente coloca é, numa pirâmide, numa projeção dessas, é muito difícil a gente pensar na previdência oficial, ela manter níveis talvez do que a previdência hoje oferece ao trabalhador. Então, com uma quantidade menor de renda e uma quantidade maior de pessoas que precisem desse recurso, a previdência oficial talvez esteja num desafio maior do que está hoje para pagar benefícios. E aí vem, de novo, a importância da previdência complementar como adição, ou seja, ter, né, nessa faixa etária uma renda complementar que provém de um plano como a Embraer Prévia, eu diria ser, inclusive, fundamental, dado o desafio demográfico no país. Outros pontos que a gente coloca só para uma reflexão, como é que o país cresce ao longo do tempo, força de trabalho, capital e fator de produtividade. Então, o que a gente coloca aí é que o Brasil terá grandes desafios, porque muito do crescimento do Brasil nos últimos anos veio por força de trabalho, e a pirâmide foi bastante positiva, mas ao longo do tempo esperamos que a força de trabalho seja um pouco menor, ou seja, a gente perca um pouco mais disso, e aí o Brasil vai ter desafios de capital e de fator de produtividade, e a gente sabe que o Brasil tem dificuldades também em termos de desenvolvimento de educação pública. Então, eu diria que o Brasil terá grandes desafios para os próximos anos para subsidiar, né, principalmente o que o Estado pode oferecer, inclusive a previdência oficial. Bom, colocamos aqui, então, um pouco dos desafios, né, que temos e a importância da Previdência, e aí a importância da Previdência nesse acúmulo provém do quanto que cada mês, né, o participante coloca no plano, mas também de como o plano vai ser administrado e ele vai gerar retornos ao longo do tempo para conseguir capitanear, né, ou seja, essa reserva. Então, falamos dos desafios olhando para frente, da importância, agora vamos tratar um pouco do mundo, né? O mundo também, como estamos envolvidos nessa aldeia global, como a gente já mencionou nos últimos anos, né? Então, na realidade, vivemos um processo de globalização e o mundo como hoje, ele traz uma série de desafios, né? Então, o que a gente vê no mundo globalizado é que muitas vezes os problemas são de ordem global. Então, um exemplo típico, e a gente usa o ano passado como um evento bastante relevante global, foi a pandemia. Ele foi um evento de ordem global, mas o que acontece? Quando a gente pensa no investimento que não só fique no Brasil, mas um investimento global, a gente tem que avaliar que as respostas das economias elas são diferentes. O que eu estou querendo dizer aqui? Dizendo que o Brasil no mundo global, ele pode importar questões ou até dificuldades de ordem global, mas a resposta que um país como o Brasil pode ter é diferente da resposta, por exemplo, de uma economia desenvolvida como os Estados Unidos teve, ou da resposta de uma economia desenvolvida como um bloco, né, da Europa ou qualquer outro país. Então, a importância de se olhar o mundo num evento globalizado, ele é relevante. Estou dizendo por que ele é relevante. Porque muitas das formas e oportunidades de se equacionar esses riscos globais não estão só dentro do país. Muitas vezes, para se equacionar questões globais, temos que olhar oportunidades que vão além das fronteiras do país.
O que eu estou colocando aqui, só para que tenha um pouco da ideia, são 2 dados em quanto o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, injetou de recursos adicionais no ano passado, no meio da pandemia. Para terem um pouco da ordem de grandeza, o Banco Central estava por volta, já tinha injetado ao longo de 2002, né, até 2020, quase 5 trilhões de dólares, e só com o evento da pandemia ele saltou para mais 3 ou 4 trilhões de dólares. Isso não foi só os Estados Unidos, né, como uma economia desenvolvida, mas a gente vê também Europa também fazendo uma injeção de liquidez grande através de compras de ativos. Ou seja, esses países desenvolvidos têm instrumentos que a gente chama monetários e até fiscais de ordem superior por serem países que já têm uma certa riqueza, têm um certo reconhecimento como porto seguro no mundo e podem usufruir de alguns instrumentos que muitas vezes são limitados por uma economia como a economia brasileira. Então, no mundo globalizado, temos que exercer o papel de pensar além das fronteiras do Brasil, porque muitas vezes a forma de se equilibrar os riscos vão além das fronteiras do Brasil. Outra forma de se enxergar, né, de como as economias responderam, né, de forma diferente, né, à pandemia, o que a gente tem aqui é um exemplo de como alguns países, né, e o Brasil inclusive está aqui, né, como é que foi o processo, né, de vacinação. É um dado de outubro, mas mostra como existe uma divergência, né, de alguma forma, né, de quanto algumas economias foram mais rápidas na resposta à vacinação em relação a outras economias. Eu diria que o Brasil até aqui tem está bem aqui, né, acho que considerando todos os desafios globais, mas respondeu relativamente bem. E aqui a curva, né, de crescimento, né, das vacinações. Claro, Mário, o mundo está resolvido, a questão do Covid está 100% equacionada? Não, a gente ainda vê momentos em que em alguns países têm sofrido dúvidas se vão retroceder em algumas práticas, né, ou seja, até na própria Europa, mas aqui é uma sinalização de que existe, de novo, uma resposta diferente de cada país, e essa resposta diferente pode ser capitaneada em termos de oportunidade e em termos também de se evitar alguns riscos. Bom, outro ponto importante que diria dividir com todos é dizer, puxa, como o mundo andou, né, desde a década de 60 e 70 para cá. E olhar um pouco o passado ajuda a explicar não só o presente, mas um pouco do futuro também ajuda a gente a fazer algumas boas reflexões, né? Historicamente, o que a gente notou e que esse gráfico mostra, né, é a inflação nos Estados Unidos, aqui que ele chama de CPI, inflação, né, ao longo do tempo, né, e a gente pode notar aqui décadas, né, de 60, 70, 80, 90, né, e até os anos de hoje. O que a gente viu na década de 70, vamos colocar assim, né, desde o início da década de 70? Foi um período de inflação internacional, que a gente chamou de grande inflação. Desde a década de 80 até os anos 2000, foi um período que a gente chamou de grande moderação. Ou seja, essa inflação que havia crescido praticamente em uma década de forma muito forte, depois ela teve uma descendente até os anos 2000, que a gente chamou de grande moderação. Entre 2000 e 2008, quando teve o primeiro evento que a gente chamou, né, da grande crise de 2008, né, Lehman Brothers quebrou, enfim, a gente viu um período de estabilização, e aí eu foco um pouco mais nesses últimos 10 anos. Nesses últimos 10 anos, eu diria desde 2009 para cá, principalmente, a gente chamou de um momento de deflação. Tá? Não significa necessariamente que é um processo de redução inflacionária, muito para aquela imagem que eu mostrei anterior de estímulos, né, monetários das principais economias globais. Agora, qual é a questão? Ao longo desses últimos anos, né, a pergunta é: alguma coisa aconteceu mais recentemente que tenha mudado um pouco esse caminho de deflação? E é isso que a gente tem hoje como uma dúvida, que é se a pandemia gerou alguma mudança que a gente deva observar para os próximos anos. Então, o que a gente tem visto um pouco mais recentemente, que a gente não viu nos últimos anos, né?
um pouco mais a inflação batendo, né? Não só no Brasil, acho que vocês devem notar isso, né? Preços da gasolina, né? Dos combustíveis, preços, né? Dos materiais ou produtos que você encontra nos supermercados. Mas eu diria que isso não é só uma questão do Brasil. No mundo inteiro, a inflação tem sido um pouco mais alta recentemente e talvez seja um pouco pela questão da pandemia. Claro, os economistas têm várias formas de olhar isso, né? Diz que é um choque de oferta momentâneo, que parte da inflação deve se equacionar, porque agora teve uma recuperação depois de uma parada abrupta, e depois que esses estoques se equalizem, potencialmente os preços são menores, mas isso ainda é unânime, o mundo ainda discute se parte dessa inflação seja um pouco mais estrutural. Qual é o ponto que a gente vê? Nessa última década, devido a essa deflação e devido desse excesso de injeção de recursos no mundo, a gente vê alguns efeitos importantes. Então, eu peguei aqui uns dados residenciais aqui no Portugal. Eu diria que no Brasil não é muito diferente, né? Nas grandes cidades a gente vê um grande deslocamento de preço, né? Principalmente em ativos imobiliários. E o que a gente notou aqui é um índice, né? Um índice mais geral aqui de Portugal do preço dos imóveis. E aí a gente pode notar que houve um aumento substancial nessa última década e muito atrelado a quê? A excesso de liquidez. E esse excesso de liquidez, ele realmente desloca preços. O ponto é, qual é um grande desafio? Estamos falando dos jovens aqui, a gente vê aqui a menina aqui cuidando, aqui colocando, né, no seu porquinho o dinheirinho dela aqui. A preocupação é essa jovem que tem capital humano quando for, né, produzir e que ao longo do tempo precisa, né, compor capital financeiro, ela vai ter um dos grandes desafios. E qual vai ser um dos grandes desafios? Para ela comprar, por exemplo, um imóvel, ela vai ter que dispor muito mais de tempo de renda do que a gente viu há alguns anos atrás. Por quê? Porque os preços andaram mais deslocados. E a preocupação disso é, será que estamos vivendo uma transferência de riqueza entre gerações? Essa é uma dúvida que a gente tem que colocar, algo que a gente tem que pensar a respeito, porque muito dessa renda pode ser que esteja sendo trocada para aqueles que são detentores dos ativos, né? Ou seja, quem são os detentores dos imóveis, que estão a preços mais esticados, pode ser que eles capturem parte desse movimento. São alguns desafios, né, adicionados ao que a gente viu, isso não é só de ordem Brasil, isso é de ordem global, mas os preços andam um pouco mais esticados. Bom, e aí a gente vem ao participante, né? Puxa, Mário, olha, tem desafios, né, de ordem demográfica, tem desafios de ordem de acúmulo, mas o que representa para nós, né, risco de não atingirmos, né, esse objetivo previdenciário? E eu dividiria aqui dois riscos principais, um de curto prazo, que é o que a gente chama de volatilidade, e é compreensível, é aquilo que a gente olha, né? Você, participante, olha a cota lá do mês a mês, tem meses que ela tem um resultado positivo, pode ter meses que tem um resultado mais baixo, dependendo do perfil, pode até ter meses que sejam um resultado negativo, é o que a gente chama dessa volatilidade de curto prazo, é algo que pode doer o estômago, como a gente fala, mas é algo que a gente olha sobre um horizonte mais de curto prazo, mas a gente tem um risco também importante, talvez até maior, que a gente chama de não atingir a meta. Então, se a gente pensa em previdência, claro que a volatilidade, que é esse evento de curto prazo, incomoda, a gente tem que observar, mas o nosso objetivo maior é olhar, atingir a meta e atingir o objetivo de longo prazo. Esse sim é um risco bastante importante para se equilibrar. Agora, Mário, existe uma dualidade. Muitas vezes os investimentos eles são talvez mais direcionados por um horizonte do que outro. Que eu vou dividir aqui ao longo do resto da apresentação, eu vou pedir para que façam só uma atenção. Quando eu mencionar número 1 na apresentação, a gente vai estar direcionando como o investimento internacional vai endereçar a questão da volatilidade, que é um risco de curto prazo, e quando aparecer o 2, é como o investimento internacional vai endereçar a questão do item de atingir a meta no longo prazo. E eu posso antecipar para vocês que a gente vai chegar na conclusão que ele vai conseguir, de forma adequada, endereçar os dois. É isso que eu vou mostrar nos próximos slides. Bom,
Mas o que é importante para você? É sempre essa pergunta, né? Risco 1 ou risco 2 ou um pouco dos dois? Claro, o participante que está numa idade já utilizando o benefício previdenciário, ele vai querer talvez ter um pouco menos de volatilidade. Para ele, talvez aquele risco 1 seja importante também, bastante importante. Para aquele que for um pouco mais jovem, talvez o risco 2 seja mais importante. Pensando no plano de pensão, a gente de alguma forma tem que endereçar os dois, mas lembrando que o 2 é um risco que, se não for almejado, é muito, e se não for, não se atingir, vai ser não só frustrante, a gente não tem muitas vezes tempo para recuperar. Então, o 2 acaba sendo, né, que atingir a meta, acaba sendo um item bastante importante quando a gente olha um horizonte mais de longo prazo. Bom, Mário, legal. Falamos um pouco dos desafios. Mas como é que foi os últimos 10 anos, né, de investimento, né? Que desafios, que oportunidades e desafios o Brasil nos trouxe, né? Então, aqui são alguns dados, desse lado aqui da parte da apresentação, mostrar um pouco do retorno anualizado em reais, tá? Isso já para o investidor brasileiro, nos últimos 10 anos, tá? Isso são dados de setembro de 2021. Dados anualizados, né? Então, se a gente olhar nos últimos 10 anos, a Bolsa Brasileira deu quase 8% ao ano. Esse índice que eu coloquei aqui, índice IMAB5+, são os títulos indexados à inflação brasileiros com vencimentos acima de 5 anos, os mais longos, né? São as NTNBs mais longas. Elas deram, na média, seus 12,23 ao ano. Petax é o índice que vê o dólar, né? Ou seja, a variação cambial por si só, não é necessariamente um ativo investido, mas é algo que a gente tem que também observar. Ele deu 11,36. E a inflação dada pelo índice INPC, 6% ao ano. O que eu estou colocando aqui é que investir em ativos de risco no Brasil nos últimos 10 anos gerou muito pouco que a gente chama de retorno real. Claro, as NTNBs conseguiram cobrir parte desse risco, mas olhando a Bolsa Brasileira, ele gerou pouco. Não significa, Mário, que não vai ser uma oportunidade para frente, podemos ter uma década, né, de que a Bolsa realmente gere retornos superiores, mas a gente fica um pouco frustrado olhando os dados dos últimos 10 anos, que o retorno do índice da Bolsa Brasileira foi ligeiramente baixo, para o risco, né, que a gente costuma assumir nesse tipo de ativo. E lá fora? Puxa, lá fora, aqui eu faço uma distinção que é em dólares. Se a gente colocar o efeito em reais, a gente tem que adicionar mais esses 11% aqui. Mas em dólares, até para não deslocar muito, né? Em dólares, a Bolsa Internacional, ela gerou retornos substancialmente melhores do que a Bolsa Brasileira em reais. Lembrando que, se não tivesse deslocamento de câmbio, né, seria a forma de se enxergar. Claro, como a gente tem aqui e o dólar andou melhor, né, vamos colocar assim, do que o real, teria-se que se adicionar isso daqui, seria mais de 20% ao ano. Bom, o ponto que eu coloco aqui, olhar só os ativos brasileiros para compor, parece que deixa muitas oportunidades fora, que foram importantes nos últimos 10 anos e que, de alguma forma, serão importantes para os próximos 10 anos ou 20 anos, olhando para frente. Bom, mas como o investimento ele pode, então, ajudar, internacional, ajudar, né, no endereçamento dessas duas coisas, né? Volatilidade, que a gente falou que é um desafio de curto prazo, né, o risco, e o retorno, né, de longo prazo, que é o 2. Vamos endereçar primeiro o retorno de longo prazo. Então, como é que a gente consegue endereçar, atingir a meta? Buscando ativos que deem retornos positivos e que sejam, né, fontes de retorno importantes para acúmulo da reserva previdenciária. Então, além dos desafios do passivo, que a gente tem na parte do ativo, é que as expectativas futuras de retornos, elas são mais modestas do que nos últimos anos. Puxa, Mário, por quê? Eu não mencionei agora uns slides atrás que nos últimos 10 anos a gente viu uma injeção de dinheiro no mundo e que um excesso de dinheiro no mundo fez com que os preços se deslocassem.
A gente pode ter 10 anos também bem interessantes para frente, mas talvez não sejam 10 anos com tanta abundância de liquidez como a gente viu nesses últimos 10 anos, principalmente porque a gente começa a ver agora a inflação no mundo andando um pouco mais alto. Talvez o interesse por ter tanta liquidez na próxima década seja menor do que foi nos últimos 10 anos. Então, o que a gente nota aqui? Aqui dados internacionais, né? Títulos do governo americano pagando 2,4% ao ano nos últimos 10 anos, para os próximos 10 anos, é projeção nossa, né, da própria da Nordea, 2% ao ano, ok, a gente não vê um deslocamento tão grande, mas a gente vê realmente uma renda variável um pouco mais modesta em termos de retorno, mas observando em relação à renda fixa, ainda é uma fonte importante para compor investimento. E aí o que a gente vê como dados importantes? Puxa, o desafio de retorno olhando para frente, ele é grande, temos 6,2 aqui. Agora, para conseguirmos buscar aumento de retorno, devemos buscar algo mais do que simplesmente estar exposto de forma passiva a investimentos internacionais. O que eu estou colocando aqui é buscar também gestão ativa, algo que consiga bater o mercado ao longo do tempo, é uma componente importante e a se considerar no acúmulo da reserva previdenciária. Se a gente está falando que talvez as expectativas rodem entre 6% e 7% ao ano de retorno nominal, aí estamos falando em dólares, buscar algo que seja 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais acima, né, lembrando que 3 seria 50% a mais, é importante para acumular reserva previdenciária e atingir a meta de longo prazo. É o que a gente chama de excesso de retorno. E aí tem uma quebra. Nesse excesso de retorno, a gente tem uma parte que compõe devido ao gestor contratado buscar oportunidades que batam aquele mercado e gerem esse retorno adicional, que a gente chama de seleção de ativos. Exposição também a fatores que vão, de forma mais estrutural, gerar retornos. O que a gente está colocando aqui? Puxa, no mundo internacional, talvez tenha fatores estruturalmente que sejam positivos. Então, crescimento em tecnologia pode ser um fator, ASG, que eu vou comentar, pode ser outro fator, ou seja, também exposição em alguns fatores de crescimento para a próxima década podem ser potenciais e importantes elementos de aumento de retorno. E tem uma componente que a gente coloca, que a gente chama de idiosincrática, que é uma componente dessa parte aqui, que normalmente a gente não quer, que é uma componente de concentração de risco. Então, o que a gente quer é a exposição realmente ao mercado internacional, mas aliado a elementos que possam adicionar valor à carteira sem colocar elementos de não mensuráveis, né, ou elementos de risco adicionais, como é o que a gente chama de componentes idiosincráticas. Então, eu vou dividir um pouquinho, né, aqui. Né, estamos endereçando de novo o ponto 2, é retorno de longo prazo para atingir a meta. E como é que a gente busca fatores de crescimento, né? Puxa, com exposições a mega tendências de crescimento global. Tecnologia pode ser certamente um dos vetores, né? A gente tem que olhar o momento do ciclo econômico, mas ele pode ser uma das ideias. Outra ideia importante são investimentos, né, que eu vou mencionar com um pouco mais de detalhe, em temas relacionados a meio ambiente, à sociedade e à governança, que a gente chama de ASG. Ou seja, são elementos de tendência de longo prazo e que podem gerar poços de crescimento adicional. O que eu estou querendo colocar aqui é o tema ASG é um tema altamente discutido, não é à toa que a gente tem a COP26 sendo discutida, né, recentemente, está sendo discutida. Não é à toa que é um ponto importante para qualquer economia, os desenvolvidos têm olhado isso com bastante atenção, ou seja, onde a gente vê muitos incentivos e direcionamentos muito fortes a empresas que se dedicam, né, à melhoria ou da sua relação com o impacto ao meio ambiente, ou da sua relação com a sociedade, ou da relação de governança da empresa. Olhar como fonte de retorno de longo prazo parece fazer sentido, porque faz parte de uma mega tendência observada em todas as economias, aí eu diria principalmente as desenvolvidas que estão na frente do tema.
E aí, não é só apenas olhar essas mega tendências, mas também essas mega tendências, elas podem por trás ter mudanças comportamentais. O que a gente nota? Essa é uma pesquisa, né, feita recentemente pela própria Nordea, e que a pesquisa demonstrou aqui, né? Que para o público com característica de investidor mais genérica, os produtos relacionados a ESG, né, o que a gente vê na pesquisa, ele torna-se algo bastante relevante. O que mostra essa pesquisa de uma forma bem breve é que o investidor, se não está investido em temas relacionados a ESG, como eu mencionei, meio ambiente, social e governança, aqui ele 38 já está fazendo isso, deve investir ou está olhando para investir no curto prazo. Então, é uma mudança de comportamento, inclusive do próprio investidor, que é uma fonte de potencial crescimento estrutural, como eu coloquei como um elemento importante para os próximos anos. Puxa, Mário, só também para falar um pouquinho, né, da própria entidade, né, tem uma posição num dos fundos, né, da própria Nordea. Puxa, esses investimentos no longo prazo, eles têm gerado retorno, e o que a gente coloca aqui é um slide só para demonstrar realmente isso. Aqui é para mostrar que a estratégia investida, que a gente chama de uma estratégia de estabilidade, ao longo, né, desde o seu início, em relação ao índice de globais de ação, ele tem gerado um retorno adicional, ou seja, 1,4% ao ano a mais com menor risco. O que estou querendo dizer aqui é que essa seria a componente de retorno, de excesso de retorno, que é importante a gente buscar como elemento adicional de capitalização e composição da reserva previdenciária. A beleza é que podem existir estratégias que, além de adicionar retorno no longo prazo, também reduzem o risco dos investimentos. E aí, eu vou entrando já numa transição, né? Qual é a recomendação do ponto 2? É que olhar para fora tem fontes importantes de retornos estruturais que vão ajudar a aumentar a capacidade de retorno previdenciário e criar essa reserva previdenciária de longo prazo, né? Auxiliar a composição dessa reserva previdenciária. Mas não é só isso. Eu também quero começar a endereçar não só o ponto 2, que é olhando para fora as oportunidades de investimento, mas como o investimento internacional pode reduzir risco. E aí o que a gente viu lá da nossa análise, tinha uma componente que a gente chama uma componente de menor diversificação, que é aquela que a gente não quer, que a gente chama idiosincrática, que é basicamente quando a gente tem uma concentração de riscos. Então, investir numa ótica de um investidor global, o que tenha pelo menos a oportunidade de investir globalmente, em ativos que sejam só brasileiros, induz a gente ter uma concentração de risco a características intrínsecas brasileiras e eventos de ordem, inclusive, microeconômica e locais brasileiras. Esse aumento de risco é o que a gente coloca de componente de maior de risco e é aquilo que a gente quer diminuir de alguma forma. Então, ir para fora, além de oportunidade de investimento que eu enderecei nos últimos slides, é uma forma de a gente reduzir esses riscos na carteira do investidor local. E aí a gente coloca aqui um exemplo, né? Aqui é um exemplo que mostra o tamanho da Bolsa Brasileira, aqui olhando só em termos de renda variável, em termos de tamanho de mercado em market cap, ou seja, em bilhões de euros aqui, e número de empresas. Se a gente olhar aqui o Brasil, estamos falando na Bolsa Brasileira, algo entre 500 empresas, com um tamanho de mercado pouco menor que 1 trilhão de euros. E observem, quanto a gente deixa de oportunidade, né, alguns exemplos, né, de não investir lá fora, né? Ou seja, tem diversas outras, né, geografias com potenciais de investimento que não só, além de gerar oportunidade, podem reduzir esse risco de concentração numa geografia única, olhando sobre a ótica do investidor local. E aí o que a gente coloca aqui e puxa, Mário, legal, entendi que investimento no exterior abre oportunidade, entendi que investimento no exterior pode também reduzir esse risco de concentração de risco Brasil, né? A gente olha outras oportunidades, então retorno e reduz, né, potencialmente pode reduzir risco. E como é que funciona o câmbio, que é uma variável sempre importante na nossa discussão. O que a gente fez aqui basicamente foi pegar um pouco da evolução
do comportamento tanto do Ibovespa, né? Aqui é o Ibovespa comparando, né, o azul, comparando com o dólar, né, que a gente chama de dólar Petax, e estudando o que a gente chama de correlação. Correlação basicamente se a correlação é positiva, os dois andam para a mesma direção ao longo do tempo. E se a correlação é negativa, quando um sobe, o outro tende a cair. Qual é a ideia? Correlações baixas, o comportamento diverso tende, o que a gente chama de reduzir o risco da carteira e endereçar o ponto 1, que é menor risco. Então, quando a gente nota aqui, câmbio e Ibovespa realmente tem correlações baixas. Então, significa que a exposição em dólar tende a reduzir o risco da carteira de forma estrutural. Colocando aqui as NTNBs mais longas, né, que eu chamei do IMAB5, né, com o dólar, também tem um efeito positivo. Então, se a gente olhar câmbio em relação a variáveis de risco local, ou seja, papéis de inflação de longo prazo e Ibovespa, ele tem um papel benigno de redução de risco de curto prazo. E olhando só o comportamento de Ibovespa e ativos, aqui olhando sem utilizar câmbio, notem, as correlações são altas, ou seja, um ativo brasileiro que já tem naturalmente mais exposição, ou a Bolsa, ou as NTNBs, eles têm correlações altas, eles podem pouco diversificar o comportamento, ou seja, o câmbio é uma variável importante e estruturalmente relevante para diversificar e diminuir o problema número 1, que eu chamei de endereçamento de risco de curto prazo. Então, investir fora e investir com exposição cambial parece fazer sentido para endereçar não só o 2, mas para endereçar o risco número 1, que é reduzir volatilidade. Puxa, Mário, legal. Mas eu não estou muito confortável com o nível de câmbio hoje, né? E sempre a gente fica discutindo, puxa, é a hora certa de entrar, é a hora certa de sair. Eu diria que câmbio talvez seja uma das variáveis mais complexas de a gente poder gerenciar ou prever. Mas e o que eu trouxe aqui é basicamente um slide para a gente fazer algumas reflexões sobre câmbio. E o que a gente nota, esse slide mostra a evolução da relação real-dólar, ou seja, aqui vocês podem notar que agora o real está rodando entre 5,5, né, entre 5 e 6, né, mais recente. E o que a gente nota é que ao longo do tempo, então entre 16 e 2018, o dólar andou aí entre seus 3, 3,5, né, um pouco mais de 3. Alguma coisa aconteceu aqui, né, que o dólar saltou e depois, por um período maior, também, né, ficou rodando entre 3,5 e 4,5. E mais recentemente a pandemia fez com que ele voltou a andar num parâmetro maior, entre 5 e 6. O que eu quero colocar aqui é muito difícil acertar o movimento do dólar, mas uma coisa que a gente pode notar, pelo menos nos últimos anos, é que a gente teve mudanças estruturais que começaram a mudar, que levaram de alguma forma a trabalhar num patamar diferente. Parece ser pouco provável que a gente possa ter nos próximos meses alguma alteração que venha a trazer esse câmbio de volta para cá. Daqui para cá, o que a gente notou? Uma piora da avaliação de risco Brasil, por questões ou de ordem locais. Aqui também uma piora que a gente viu na questão da pandemia, e o Brasil realmente aumentou o nível de endividamento, porque a gente sabe, a gente está discutindo, né, teto de dívida, né, são discussões recentes. Então, a visão de risco Brasil para o investidor internacional, que impacta em fluxo e uma série de outros elementos, impacta definitivamente no câmbio, mudou. Então, a gente agora está rodando aqui. Mário, a probabilidade disso vir daqui para cá nos próximos meses é grande? Aparentemente, não. Eu diria que é mais para pequena do que para grande. Então, pensar em algo que esteja rodando aqui para os próximos meses, primeiro, é difícil prever. Eu diria deixar de fazer investimento, porque a gente está a 5,50, 5,10, 5,30, 140, talvez não seria o grande motivador. Acho que a gente não tem que olhar esses movimentos de curto prazo, mas mais esses comportamentos de longo prazo. E eu diria que é muito pouco provável a gente voltar para cá. Talvez seja mais de manutenção, ou se tiver uma piora, talvez de volta para cima, né? Então, é mais uma reflexão de timing de câmbio, talvez tenha mais a prejudicar do que ajudar. Pensar realmente que o câmbio oferece uma diversificação internacional e que a exposição internacional é benéfica
parece ser um bom caminho. E aqui a gente faz um exercício, já estou quase terminando aqui a apresentação, mas a gente faz um exercício olhando um pouco uma carteira brasileira, né, com investimentos, basicamente, uma boa parte, né, nas NTNBs, nos títulos, né, de inflação de longo prazo brasileiros, aqui quase que 85% da carteira, com 10% mais numa gestão mais de curto prazo, um pouquinho de bolsa brasileira. E o que a gente fez aqui? Puxa, vamos olhar uma carteira tipicamente brasileira, aqui de um investidor que se protege da inflação aqui no Brasil, né, tenta pelo menos através dos ativos. Como é que ela se comportaria se a gente reduzisse um pouquinho, 10% de cada uma coisa e colocasse num investimento em ações internacionais com exposição cambial? Como é que teria sido nos últimos 3 anos, por exemplo? O que a gente nota é que a carteira teria se deslocado do ponto de vista de melhor retorno e, principalmente, menor risco. Eu não quero fazer muito comentário em relação ao retorno, mas eu quero relacionar que isso talvez seja, até menos óbvio, ou seja, puxa, Mário, tendo um investimento internacional em ações que tem algum risco, volatilidade, mas que tem exposição cambial, pode reduzir o risco da carteira do meu investidor brasileiro? Sim, pode. E por que pode? É porque as correlações, como eu mencionei lá atrás, disso, com esses ativos, elas são baixas. E sendo baixas, ela reduz o risco da carteira. Então, o que a gente tem investido no exterior? Potencial de ter uma exposição a uma classe internacional que possa ter retornos interessantes para a composição de capital ao longo do tempo, mas que também adicionalmente enderece o risco 1, de reduzir o risco da carteira. Então, ele trabalha sobre as duas óticas, A2 com retornos e A1 reduzindo o risco da carteira. Só um exemplo, né, de como isso é importante. A gente pega outro exemplo aqui do Ibovespa no ano passado, né, um ano difícil, né, em que a gente teve pandemia. Então, olhando puramente o índice de Bolsa Brasileira, ela despencou no ano passado, quase seus 40%, e depois ela demorou praticamente o ano inteiro para se recuperar. A gente teve outros, né, ativos, como as NTNBs, né, que a gente chamou, né, os títulos de inflação, que também caíram e demoraram para se recuperar. E aqui eu só coloquei o exemplo, tá? Só de conhecimento. Um fundo de ações internacionais, olha como ele respondeu de forma benéfica em relação ao comportamento que a gente chama de queda, né? Que a gente chama de drawdown. Ou seja, o fundo vinha, caiu, mas por questões de câmbio se recuperou muito mais, porque tinha exposição à moeda mais forte e a moeda e o real se desvalorizou e ele andou, mas que também ao longo do tempo, mesmo que o real tenha se valorizado depois numa recomposição, o fundo internacionalmente continua andando bem, porque aí ele captura o crescimento global e captura elementos que vão dar um retorno à classe de ativo. Já indo para o fechamento, puxa, Mário, resumindo, os dois endereçam, o investimento internacional endereça as duas questões? Sim. Agora, uma outra preocupação, puxa, Mário, eu estou aqui no Brasil e estou investindo no exterior, é seguro? Né? E a questão é, investir no exterior, eu diria que é seguro. Tá? Existe toda uma estrutura legal que registra o investimento aqui, existe toda uma estrutura legal que registra o investimento aqui. Quando a gente fala de investir no exterior, a gente está falando de uma das geografias, talvez, se não a mais segura, uma das mais seguras do mundo, onde você não tem questões de paraíso fiscal, a transparência é elevada, o regulador acompanha par e passo, né, os investimentos. Então, a gente tem um regulador acompanhando par e passo o investimento aqui e um regulador olhando par e passo os investimentos aqui. Qualquer pessoa dentro da geografia europeia, por exemplo, pode ser até uma pessoa de idade avançada, pode investir no que a gente chama dos UCITS, que são os veículos que normalmente uma estrutura brasileira, pela legislação brasileira, pode acessar. Então, eu diria, é muito seguro e simples, não tem muita complexidade, mas para colocar aqui como um último elemento da apresentação, pode-se atingir através de veículos, não se precisa trazer algo muito complexo. Resumindo, simplificar para buscar um parceiro de longo prazo parece um bom caminho, e investimento no exterior, né, desde que bem executado, funciona tanto como uma componente de crescimento, mas também que eu diria uma componente de estabilidade da reserva previdenciária.
Obrigada, Mário, pela sua apresentação. Agora a gente vai dar sequência. Eu vou passar a palavra agora para o Eléo, que vai fazer a apresentação sobre a visibilidade do plano. Eléo, por favor. Então, vamos lá. Bom, a gente começa aqui, é uma overview, né, que a gente chama de visibilidade, uma visão geral, os principais números da entidade, né, no acumulado do ano. O nosso patrimônio próximo de 3,7 bilhões. Esse número, obviamente, a nossa projeção era maior do que isso, né, para essa época do ano. A gente projetava, quem lembra das apresentações de novembro do ano passado, lembra que a gente estava projetando um crescimento bastante robusto, né, em 2021, como resultado da recuperação dos mercados. Infelizmente, a gente teve uma frustração desse crescimento em função principalmente de um cenário doméstico bastante desafiador. O próprio Mário, né, que uma palestra que eu achei bastante interessante do ponto de vista de complementariedade do que a gente vem falando, né, um cenário absolutamente até pujante lá fora e, no entanto, um cenário doméstico bastante preocupante, segurando, inclusive, os mercados, os crescimentos de patrimônios de entidades como as nossas, né? Então, isso não é uma realidade específica da Embraer-Prev, o mercado de previdência como um todo, né? Faceando esses mesmos desafios. Os participantes e assistidos permanecem o quadro estáveis, né? Em torno aí de 20 mil participantes. A gente ainda continua sendo um plano jovem, porque apenas 9% dos nossos participantes usufruem de benefícios, ou seja, retiram recursos do plano, 91% ainda estão na fase de acumulação, e como eu sempre falo, é sinônimo de que o plano ainda tem bastante espaço para crescer. A mesma coisa, a taxa de adesão ao plano, estável, em torno de 95%, estável em níveis elevados, né? Porque é um número que sobressai, se a gente considerar as médias do mercado brasileiro, em torno de 80%, 85%. Atendimentos, né? É incrível como o ano passado e esse ano a gente tem feito muito mais atendimentos do que no passado, do que nos anos anteriores, e a gente entende isso como, muitas vezes, uma preocupação dos nossos participantes assistidos com os rumos, né? Principalmente dos investimentos, do próprio mercado, da própria economia. A gente nunca teve tantas demandas por informação, e isso, claro, tem se refletido também nos investimentos que a gente está fazendo nos nossos canais de atendimento. Vou falar depois um reforço sobre a nossa ferramenta de assistente virtual, e isso se reflete no quantitativo. Estamos falando aí de 56 mil atendimentos por mês, obviamente considerando os atendimentos eletrônicos por meio de portal, app, a própria assistente virtual. E, embora o plano seja um plano ainda jovem, a gente já tem uma relevante devolução, né, retorno de recursos aos participantes assistidos por meio de pagamento de benefícios. Aí estamos projetando esse ano da ordem de 132 milhões. Novembro é mês de escolhas, é um mês de campanha. Aqui a gente coloca, né, participantes e assistidos podem fazer ajustes, né, nas configurações das suas escolhas dos planos, né? Os participantes podem rever o percentual de contribuição mensal, assim como o seu perfil, e os assistidos, além de poderem ver o seu perfil, alterarem, revisarem os seus perfis de investimento, podem também mexer no benefício, né? Sempre lembrando que a gente mantém aqui o conceito de perfil de investimento dentro de um mês de campanha, que é novembro e maio, mas hoje o perfil de investimento pode ser alterado a qualquer momento, todos os meses, né? Conforme já está disponível lá, tanto no portal como também no nosso aplicativo. Podemos seguir, então. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dos investimentos.
E aqui a gente tem aquela configuração da alocação consolidada da carteira. Então, como que se distribuem esses 3,7 bilhões que a gente mencionou no início? Obviamente, por ser um fundo de previdência, um plano de previdência complementar, é natural que a gente tenha uma grande exposição de proteção ao patrimônio, e aí a gente traduz isso em renda fixa, que é a renda fixa mais tradicional, né, representando 53% aí de exposição. Assim como a gente tem também exposição no multimercado, que não deixa de ser uma renda fixa, só que é uma renda fixa que captura um pouco mais de volatilidade, essa instabilidade do mercado, na medida em que os ativos que a gente adquire estão precificados ao mercado, né? Então, o próprio Mário estava falando agora há pouco sobre a abertura das taxas de juros, desafios que a gente tem no Brasil, principalmente reflexo aí da inflação. A gente tem também a renda variável como um todo, assim como empréstimo pessoal, operações com participantes, segmento imobiliário e agora um segmento de investimento no exterior, representando 3,5%, com tendência aí, inclusive, de aumento dessa exposição, que é um segmento que a gente acredita que tem realmente espaço, principalmente se a gente considerar aqueles aspectos que o Mário acabou de mencionar para a gente. Funciona até como além da diversificação, uma estratégia até muitas vezes de proteção da carteira contra eventos extremos, né, como aconteceu na própria pandemia, ou mesmo agora, eventos onde há uma reprecificação, por exemplo, do dólar ou de moedas estrangeiras em geral e obviamente, com a queda do real. Aqui a gente tem o drill down, né, a abertura daquele aquele gráfico consolidado por perfil de investimento. Aqui já a posição de outubro. Então, a gente tem o perfil conservador aí, realmente bem conservador, né? Basicamente, renda fixa, disponibilidades, né? Caixa e empréstimo. E os demais perfis, obviamente, capturando mais riscos sob a forma de multimercado. Como eu falei, trazem ativos, em sua grande maioria, renda fixa também, né? Mais uma renda fixa que já traz mais risco na medida em que são títulos do Tesouro, títulos de grandes empresas, mas com precificação ao mercado. E aí, no momento em que há a abertura das taxas de juros, como a gente está visualizando no mercado neste momento, esse tipo de ativo, especialmente os mais longos, né, os de mais longo prazo, embora tenham a cara de um fundo de previdência, embora tenham um risco de crédito praticamente nulo, porque o pagador é o próprio, são títulos soberanos, o próprio governo federal que paga, como eles são precificados a mercado, os preços variam e no momento de abertura de juros eles rendem negativamente. Então, obviamente que a partir do momento que a gente tiver a retração desse cenário com o fechamento de taxas, a partir do momento que o mercado perceber que o governo controlou a inflação e que os juros, então, não precisam ser mais reprecificados por um valor maior, a simples estabilidade com tendência de queda vai fazer uma reversão desse cenário. E, obviamente, esses mesmos papéis que geraram resultados ruins, negativos, eles vão acabar gerando resultados bastante interessantes, e é assim que o mercado funciona. Além disso, renda variável, né? E outros títulos, como o próprio fundo imobiliário, que também é comercializado em bolsa e tem características grandes também de volatilidade, embora, de novo, sejam papéis muito com a cara de um fundo de previdência privada que pensa no longo prazo. Acho que esse slide a gente pode passar, porque ele é uma tradução do próprio gráfico, né? Simplesmente aqui aparece o valor em reais, né? Distribuído da exposição, mas a gente já mencionou ali a repercussão disso, acho que podemos seguir. Aqui, então, a gente tem o resultado dos investimentos,
conservador, convencional arrojado. Esses resultados a gente acabou de publicar, estão lá no nosso portal, inclusive a gente mandou também o informativo em breve para você, com os mesmos resultados, e a gente percebe aqui, né, o perfil conservador com um resultado muito interessante, né, 12,5% no ano, nos últimos 12 meses, 15,47%. Obviamente, isso aqui é o resultado da característica de alocação de recursos que eu acabei de mencionar, muito focado em renda fixa tradicional, com marcação a vencimento, enquanto que convencional e arrojado também capturam parte, né, dessa carteira, mas numa proporção menor. Por quê? Porque eles visam um pouco mais de risco e, consequentemente, um retorno também maior no longo prazo por meio das carteiras de renda variável, imobiliário, o próprio multimercado e, obviamente, como esses ativos estão num ano de bastante descompasso em relação ao cenário doméstico brasileiro, eles acabam sofrendo um pouco mais. Mas observem que num prazo de 12 meses, são perfis que têm se comportado de uma forma importante em termos de recuperação. Eu gosto muito de mostrar esse gráfico porque ele tem muito a ver com a característica da Embraer-Prev, que é a visão de longo prazo. Eu sempre brinco, né? Os investimentos no fundo de pensão, no fundo de previdência complementar, como os nossos, eles são muito menos uma corrida de 100 metros e são muito mais uma corrida de maratona, né? Triatlon, né? Enfim. Então, ou seja, a gente está muito mais preocupado com a visão de longo prazo e os ganhos nesse período, né, de mais longo prazo é que a gente deve mais levar em consideração. E aqui a gente tem exatamente isso, os resultados desde abril de 99, quando o plano foi criado, até 31 de dezembro do ano passado. Só lembrando, a gente atualiza esse gráfico uma vez por ano. Então, se vocês observarem, todos os perfis renderam, né, nesse período aí, em um período, vamos dizer, bastante significativo, né? Estamos falando de mais de 20 anos aí, índice de inflação mais ganho real de pelo menos 6% ao ano líquido. Então, um resultado bastante interessante, principalmente se a gente considerar que passou nesse período por uma série de vales, né? Vejam os vales aí, que vocês vão reconhecer, crises, né? 2008, 2012, 2016, enfim, períodos onde a gente teve situações muito difíceis de serem enfrentadas, parecidas com o que a gente está vivenciando agora, e mesmo assim o plano não só sobreviveu a isso, como teve um desempenho bastante interessante, se a gente considerar o composto do período como um todo. Aqui eu chamo a atenção para vocês por uma oportunidade. Nós estamos próximos de fechamento do ano. A gente mandou, inclusive, alguns comunicados, divulgamos alguns comunicados, né, aos nossos participantes assistidos. Estão no nosso portal, também por e-mail, que é a oportunidade do benefício fiscal do imposto de renda em 2021. Então, o que é isso? Né? É um benefício que o governo federal dá, né, aos cidadãos brasileiros que podem participar de um plano de previdência complementar na modalidade similar ao que o Embraer-Prev oferece, ou seja, uma contribuição ao Embraer-Prev até o limite de 12% da renda bruta anual desse cidadão. Ele pode ser, dos nossos participantes, no caso, pode ser abatido na base de cálculo do imposto de renda do ano fiscal 2021, que a gente vai declarar lá no ano que vem. Então, as contribuições deste ano para fechamento do exercício, elas podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Lembrando que a Embraer-Prev entrará em férias coletivas, assim como a própria empresa, né, entrará a partir do dia 24, então a gente pode receber essas contribuições até o dia 20 para que elas sejam contabilizadas ainda na declaração de ajuste anual de 2021 e, obviamente, complementando aí esse benefício fiscal e permitindo a dedução do imposto de renda. Então,
além de todos os outros aspectos, né, do próprio conservadorismo do plano e dos resultados que a gente demonstrou. Não obstante, a gente está falando de um ano difícil, né, os resultados da Embraer têm se demonstrado bastante resilientes aí em relação ao cenário do mercado como um todo, né? E temos aí a oportunidade de capturar esse ganho também do benefício fiscal. A gente fez questão de lembrar isso. O ano passado até nos puxaram a orelha. Pô, Léo, esse negócio tem que lembrar porque a gente esquece. Então está aqui, estamos dando um recado e lembrando, né, sobre a oportunidade do benefício fiscal por meio de contribuição extra ao plano Embraer-Prev. Por fim, eu mencionei que a gente está dando um reforço aos nossos canais de atendimento. Esse canal é um canal que a gente está investindo bastante, é o nosso chatbot, né? Como se diz aí no mercado como um todo, a gente prefere chamar de assistente virtual da Embraer-Prev. Ele está disponível no nosso portal, está disponível no nosso aplicativo. Essa ferramenta é uma ferramenta que tem já um conteúdo bastante amplo. Praticamente todo o regulamento do plano a gente já disponibilizou, e ele pode ser acessado por meio de perguntas de acesso e conversação direta com a assistente, e a gente, né, enfatiza que ele é uma ferramenta importante, sobretudo nesses momentos que a gente está tendo muito mais atendimento remoto, e muitas vezes a gente tem dúvidas sobre o plano, sobre simulações, sobre características do regulamento, ou mesmo sobre os serviços que a Embraer-Prev presta. Então, a assistente aí foi dada uma turbinada no ano passado em termos de conteúdo, e obviamente que, não obstante esse reforço que nós fizemos, a gente fica sempre à disposição para que vocês deem sugestões de melhorias deste canal. Juliana, acho que era isso. Devolvo a palavra para você e a gente fica à disposição aí para perguntas. Léo, muito obrigada. Obrigada, Edgar, por nos auxiliar também ali nesses desafios. Então, nós vamos iniciar aqui com as perguntas. Então, nós começamos com uma pergunta para o Mário. Mário, para o investidor que não conhece ou não acompanha o mercado externo, qual seria a melhor maneira de investir no exterior? Como considerar câmbio e imposto dessas transações? Bom, ótima pergunta, eu diria. Eu vou responder de duas formas distintas. Acho que sobre a ótica do plano previdenciário, eu diria que usar o suporte, já tem o suporte da Embraer-Prev, ou seja, a Embraer-Prev já tem sua estrutura interna que consegue avaliar essas questões e endereçar elas internamente, ou seja, não teria uma preocupação grande em endereçar isso internamente. Você tem profissionais dedicados e especializados dentro da Embraer-Prev para direcionar isso. Vale lembrar o seguinte, né, para a Previdência, você não tem imposto ao longo do processo de composição do recurso, né, no processo de capitalização, né, ou seja, o benefício que se tem no Brasil é postergar, né, o pagamento de imposto quando do recebimento do benefício lá na frente, ou seja, ao longo desse período de capitalização não tem incidência de imposto. Isso é um ótimo benefício, né? Ou seja, a gente chama que é diferimento de imposto através do veículo previdenciário. Aí falando um pouco do mercado aberto, que acho que talvez seja a outra questão. Minha recomendação é ter um profissional que possa auxiliar, né, nessa análise. O efeito que eu posso colocar hoje, né, você tem diversas, né, meios de alcançar isso, plataformas de investimento que pode se acessar, de empresas, o próprio banco hoje, que de repente se você tem um relacionamento, ele já oferece talvez muitos produtos de investimentos internacionais. O que eu colocaria é ter uma conversa com o seu gerente ou com o seu assessor, né? Se é uma plataforma, muitas vezes é através da assessora, se é um banco, através de um próprio gerente, e entender como é que a oportunidade de investimento tem ali. Se é um investimento em ações, se é um investimento que envolve renda fixa, se tem impacto cambial. Tem que lembrar que se for um investimento a parte, né, um investimento que não seja dentro da Embraer-Prev, mas um investimento direto, tem suas questões tributárias que são em questões de ordem local.
né? Muitas vezes ele segue a forma de tributação do fundo local brasileiro, e existe uma série de variações aqui, não dá para inferir exatamente como é que né? Porque depende do veículo que está sendo acessado. Mas o que eu posso dizer, os benefícios com o exterior, no meu ponto de vista, são importantes, e à medida que se aumente, acho que é uma recomendação importante, à medida que se aumente o risco nos ativos brasileiros, uma forma interessante de contrabalançar esse risco é através do investimento internacional, inclusive talvez de uma exposição cambial. Como a gente viu, ele tem um efeito benéfico de reduzir. Tudo isso tem que ser discutido, eu diria, né, com esse profissional, com essa pessoa de confiança, ou através de um gerente, ou através de um assessor, para endereçar melhor o tipo de produto a investir de acordo com o perfil de investimento do investidor. Não sei se eu respondi, mas eu procurei aqui de separar um pouco previdência e o que é investimento pessoal. Previdência, eu diria que essa assessoria está muito bem conduzida pela Embraer Prev. Quando for pessoal, a recomendação é ter um outro profissional que possa auxiliar nessas discussões, porque tem características específicas que tem que olhar não só a oportunidade, mas a característica do investidor. Obrigada, Mário. Temos mais uma pergunta aqui para o Mário. Qual o custo de se manter uma carteira no exterior? Também eu vou separar, né? O custo dentro da Embraer Prev, eu diria que normalmente são custos baixos, né? São custos administrativos, e já tem acesso a esse tipo de investimento através da Embraer Prev, então acho que é importante pensar com carinho em manter, em até de repente aumentar. Eu ao longo do tempo sempre fui uma pessoa que procurei tratar bem das contribuições, porque eu olho muito longo prazo. Isso eu estou dizendo um pouco eu, Mário, tá? Mas acho que cada um pode fazer uma reflexão no que faz sentido para si. Agora, os custos normalmente, quando se entra nas plataformas ou nos fundos, normalmente são custos relacionados aos custos do fundo local, né? Que isso na conversa com o gestor, desculpa, na conversa com o seu gerente ou na conversa com o seu assessor, dependendo se for uma plataforma aberta, pode ser esclarecido. Então, você tem custos da taxa de administração do fundo, custos de característica de administração de custódia do fundo, ou seja, você tem esses custos que são esclarecidos, que podem ser esclarecidos por eles, e tem o custo do fundo lá fora. Normalmente, tá? Eu não posso inferir, mas normalmente as empresas internacionais, quando levam as oportunidades de veículo para o Brasil, busca-se levar os fundos de menor custo, ou seja, na expectativa de gerar uma oportunidade maior de crescimento, né, de novos investidores, né, então é normal, do ponto de vista internacional, buscar os custos menores para se alcançar a mesma estratégia, a mesma solução e oferecer isso aqui. Aí você tem os custos do local, né, e aí que compõe o custo final. Tudo isso tem que ser solicitado ao gerente, solicitado ao especialista, né, que dá suporte, para esclarecer. Mas eu diria, o acesso hoje é relativamente tranquilo. Tem que lembrar que investimento no exterior, se for através de fundo, tem que ser por a questão de investidor que a gente chama qualificado. Então, tem umas regrinhas ali que tem que olhar, né, para poder acessar isso. Que qualificam quem pode ter acesso ou não, e mais, pode-se atingir alguns vetores de risco internacionais através de veículos mais simples, que também podem abarcar o investidor normal. Como tem uma série de diferenças que eu coloquei aqui, é importante tudo isso ser conversado com o gerente e com o assessor, que é a pessoa mais indicada para a recomendação. Na Embraer Prev, os profissionais da Embraer Prev com certeza vão ter condições de endereçar bem a questão. Obrigada, Mário. Acho que o pessoal gostou, Mário. Está rendendo aqui perguntas para você, hein? Se prepara. Vamos lá. Queria saber a opinião do Mário sobre os nossos FIs, fundos imobiliários, e também sobre os REITs, já que estamos falando de investimentos para a Previdência. Por longa data, o investimento em tijolos foi muito rentável. Acredita que isso continuará? E como fica a declaração do imposto de renda? Bom, outra boa pergunta, né? São perguntas interessantes.
Fundos imobiliários no Brasil ele tem um tratamento tributário favorável ao investidor que faz uma alocação direta no fundo, né? Então, isso tem que ser observado. Qual é o tratamento tributário? É que sobre a renda você não tem incidência de imposto. Claro que sobre o ganho financeiro, a hora que se vende, né, parte do fundo você vai ter incidência desse imposto. Então, vamos separar um pouco também de novo. No mundo Embraer Prev, pode-se alcançar fundos imobiliários, e aí, de novo, na capitalização você não tem incidência de custo nenhum, né? Esse é o benefício de você ter previdência. No mundo, né, normal de investimento, você tem esse benefício sobre o imposto no recebimento de renda e não sobre o ganho de capital. De forma internacional, quando a gente fala em REITs, os REITs são os fundos imobiliários internacionais, né? O tratamento tributário de REITs também depende de cada país, tá? Eu diria que hoje, muitos países você tem incidências de impostos e outros não. Existe o que eu diria muita diferenciação. Então, para o Brasil, funcionam os fundos locais, o fundo internacional REITs para o Brasil, caso tenha, ele potencialmente ainda deve ter incidências de impostos de estruturas internacionais comuns, né, a outros investimentos internacionais no Brasil. Aí estou falando fora Embraer Prev, estou separando aqui um pouco fora Embraer Prev. Mercado imobiliário. Olha, mercado imobiliário é um mercado que eu estou pegando dados, tá? São dados de longo prazo, tá? O mercado imobiliário, ao longo da história, se olhar os últimos 40, 50 anos, ele foi até um mercado que andou melhor que a própria Bolsa Internacional, mas ao longo dos últimos 15 anos, a renda variável internacional andou melhor que o mercado imobiliário, tá? Então, ele é um pouco cíclico. Qual é o comportamento esperado num mercado imobiliário? O que ele pode ajudar? Ele tem normalmente uma relação direta com a inflação. Então, tipicamente, se a gente olha um mundo em que a inflação ela tende a ser um pouco mais alta, a gente entende que seja um ativo interessante, porque ele normalmente tem uma característica de estar mais aplugado à inflação. Ou pelo preço do imóvel, que tende a subir um pouco mais em cenário inflacionário, ou pela renda, né, que esse imóvel tem com contratos atrelados, né, ao imóvel. Então, você tem lá os inquilinos que vão sendo reajustados por inflação. Ele tem uma relação usualmente próxima com a inflação. Mário, é certeza que no cenário inflacionário para frente, imóvel vai andar bem? Eu não posso dizer com certeza, mas se é inflacionário, ele pode capturar parte desse movimento. Onde o mercado imobiliário pode sofrer? Caso a gente tenha um aumento abrupto de juro e você tenha, de repente, um desaquecimento muito forte. Então, se tiver um desaquecimento muito forte, o valor do ativo real tende a se ajustar. Que a gente está falando de taxas mais altas em que as pessoas precisam se financiar para comprar um imóvel e um desaquecimento do mercado imobiliário. Então, a resposta é, pode funcionar bem no cenário inflacionário, mas se for muito, muito inflacionário e o mercado internacional aumentar os juros, né, muito forte, ou os mercados aumentarem muito os juros, o custo de financiamento, ele aumenta e talvez você tenha um ajuste de preço. Então, a recomendação, né, normalmente é ser uma componente de investimento, sim, mas sempre tomar um cuidado, né, de não se jogar jogar tudo num único ativo, né? Ou seja, diversificar é sempre algo que deve ser pensado e avaliado. Obrigada, Mário. Próxima pergunta, vamos lá. Mário, com as injeções de liquidez dos bancos centrais, as bolsas estrangeiras já se apreciaram bastante. Essas bolsas já não estão bastante precificadas? Como você vê a assimetria do risco para esses ativos? Olha, eu diria que são excelentes perguntas, viu? Participantes aí muito, muito bem qualificados aí. Eu fico contente com níveis de perguntas tão boas. É verdade, eu como comentei um pouco da apresentação, né, aquela injeção de liquidez global fez com que os preços internacionais subissem. Acho que tem um ponto importante, talvez separar um pouco aqui, falar. A Bolsa Internacional andou muito nos últimos anos? Andou. Nos últimos meses, ela andou demais? Eu diria que andou bem, mas ela está suportada por melhorias de expectativas que a gente chama de lucros. Os lucros das empresas, eu não tenho gráfico aqui para mostrar, mas se a gente olhar a Bolsa Internacional e os lucros que suportaram isso, eles andaram na mesma direção.
se a bolsa está esticada e pode, de repente, sofrer algum ajuste ao longo do tempo, talvez seja uma boa questão a se colocar na mesa. Eu diria que ainda é um ativo, do ponto de vista internacional, a médio e longo prazo, independente do ciclo econômico. Aí estamos olhando como elemento de retorno de longo prazo, um elemento importante a se ter exposição. Aparentemente, ele faz ainda muito sentido. Vivemos num ciclo econômico, talvez, em que agora existe uma desaceleração. Por que eu estou fazendo essa separação, tá? Primeiro o que a gente tem que olhar são os drivers, né? Ou seja, os elementos de retorno de longo prazo. Então, bolsa internacional faz sentido? Faz. Ciclo econômico para ver se ele realmente no momento está adequado como uma classe de ativo. É isso que eu quero colocar aqui. A gente passou num momento de mais aceleração e agora começa a ter uma desaceleração que a gente chama na margem. Não significa que está caindo o crescimento, que o crescimento está sendo negativo. Ele está crescendo numa vertente um pouco menor. Isso pode fazer com que o preço dos ativos se ajustem um pouco? Sim. Mas se a inflação for razoável, tá? Renda variável global, ele tem uma relação de conseguir passar, as empresas de conseguir passar os seus custos, desde que a inflação não seja muito, muito forte. Se a inflação for muito, muito forte, você pode ter uma resposta forte dos bancos centrais, e aí você pode ter uma desaceleração mais abrupta, e aí, por exemplo, uma renda variável pode sofrer. Mas se é uma inflação um pouco mais controlada, mais resiliente, mais controlada, a renda variável, a tendência ela é ainda aí ter algum crescimento para os próximos meses. Ponto talvez com mais volatilidade, tá? Então, o que eu diria que é menos óbvio que os últimos meses, porque ela veio mais forte numa única direção. O que deve acontecer quando a gente fala num ciclo, talvez, um pouco mais de crescimento, um pouco mais de queda de crescimento, mas não realmente queda nos lucros, né? É um crescimento mais lento. A renda variável ela tende a oscilar mais, mas a direção continua relativamente, eu estou dizendo aí, visão pelo menos da empresa, continua relativamente positiva para os próximos meses. Obrigada, Mário. Agora nós vamos para as perguntas direcionadas à Embraer-Prev. Se meu plano Embraer-Prev foi assinado decidindo pela tributação na tabela progressiva, já aposentado, mas com retiradas suspensas, como posso aumentar o número de cotas de forma vantajosa? Bom, se eu entendi da pergunta, como é que eu posso aumentar o meu número de cotas? Por quê? Voltando à questão tributária, né? Nós não podemos mesmo, em tempo de acumulação de depósitos, ou mesmo depois de assistido, a gente não pode mudar a opção tributária. Então, se a gente optou pela progressiva ou pela regressiva, a gente vai ter que manter essa opção. Isso é uma questão de legislação, né? Então é super importante mencionar isso. É super importante também a gente diferenciar as coisas, porque o benefício fiscal ele vem na medida em que eu estou tendo, vamos dizer, um pagamento de imposto de renda dentro de uma tabela com característica progressiva, eu consigo, para este mesmo recurso, abater o 12% na medida que eu faça um depósito. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que seja só esse o meu único recurso quando eu estou assistido. Em geral, quando eu estou assistido, muitas vezes eu estou assistido também pelo INSS. E INSS lá não tem a opção, por exemplo, de eu escolher a tabela. Lá é sempre progressiva, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, o grande desafio, né, é fazer uma conta que contemple toda essa renda tributável, mas alguma renda de algum dependente nosso também que componha a minha declaração de ajuste anual, né, e aí familiar, né, estamos falando de questões de dependência familiar, o INSS que a gente acabou e o próprio Embraer-Prev. Essa questão que foi colocada agora é mais fácil ainda, porque a opção de recebimento do assistido, ela é progressiva. Se ela é progressiva, então, obviamente, que eu tenho uma
como considerar na renda bruta anual também o rendimento do benefício de aposentadoria do plano Embraer-Prev, além do INSS, além das outras coisas que eu mencionei. E aí, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta, né, de quanto que representa 12% deste valor total no ano, sempre lembrando, né, de janeiro a dezembro. Lembrando também que no INSS eu não posso considerar aquela parte de abono de 13º, caso tenha, né? Então, porque lá a tributação disso é diferente, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então, feito esse cálculo da renda bruta anual, vou calcular 12%, e vou deduzir eventuais outras contribuições que eu tenha feito, né? E vou aplicar no Embraer-Prev o valor equivalente a 12%, né? Que seria o valor decorrente dessa conta. Quando eu faço isso, eu fico com crédito para, na minha declaração de ajuste anual, por exemplo, lá em abril, né? Março, abril, quando for aberto o período de declaração de ajuste anual, eu vou poder, então, na declaração, utilizar essa contribuição que eu fiz este ano, tem que ser feita dentro do exercício fiscal, né, do próprio ano, para abater o imposto do próprio ano. Feito isso, é um grande incentivo, né, é um grande benefício que o governo dá por meio da Receita Federal para que nós possamos, então, ter um incentivo a mais para participar de um plano de previdência complementar. Quando eu faço a contribuição, como o próprio participante mencionou, eu já estou comprando novas cotas. Então, eu estou recompondo o meu patrimônio, né, que eu tinha de alguma forma diminuído um pouco com o benefício, com o recebimento do benefício mensal. Ao fazer essa nova contribuição, eu não somente ganho o benefício fiscal de 12%, como eu também compro novas cotas e recomponho o meu saldo. Ou seja, eu entendo que é uma super vantagem, eu brinco, né? Que plano de previdência não é só fazer a conta do benefício do mês, mas é fazer a conta tributária também, que é um grande incentivo, um grande benefício para quem faz parte de um plano de previdência complementar. Obrigada, Léo. Temos uma última pergunta aqui para Embraer-Prev. Embraer-Prev, eu troquei o meu perfil no mês 11 de 2021 e ainda não consigo visualizar no portal, no site. Quando que vai estar vigente? Quando eu consigo visualizar? Perfeito, excelente pergunta. E muita gente pergunta isso para a gente, né, também, porque recentemente a gente mudou o procedimento, né? Nós mudamos, não digo recentemente, não é tão recentemente assim, mas a partir de maio, né, junho, nós mudamos o procedimento para dar maior flexibilidade à alteração do perfil de investimento. Então, agora os participantes e assistidos podem mudar o perfil mensalmente. Mas como é feito isso, né? Para que a gente não tire uma vantagem, né, do que está acontecendo no próprio mês, e aí o mercado tem um nome em inglês para isso, né, tradear, né, estou tradando, tirando alguma vantagem de uma informação privilegiada que eu venha a ter. Como que a gente faz? Então, o operacional eu fiz a opção ao longo do mês de novembro. E aí eu poderia tanto ter feito no primeiro dia de novembro como no último dia de novembro. Então a gente considera sempre como se ele tivesse feito no último dia de novembro para o fechamento das opções daquele mês. A cota que vai ser utilizada, ou seja, a posição que vai ser utilizada para a conversão é a cota do primeiro dia útil do mês seguinte. Então, no caso, a cota vai ser 1º de dezembro. Só que quando que essa cota ela é apurada? Né? Ela é apurada por meio de um processo contábil. Então, é um processo real que o contador, né, vai fazer as contas de todas as arrecadações que entraram no plano, mais as despesas, mais as rentabilidades, vai fazer um encontro de contas e vai contabilizar isso tudo e vai dar o ganho, né, que o plano teve de uma forma geral no seu patrimônio
e de uma forma individualizada, porque o plano, na verdade, ele não existe. Se a gente for pensar de forma coletiva, ele não existe. O que existe é um somatório de contas individuais, das nossas contas, na verdade. Então, ele quebra isso também por patrimônio individual do participante por cota, que é a menor unidade contábil de patrimônio do plano. Ao fazer isso, ele obviamente precisa de um tempo. A contabilização precisa de alguns dias. Normalmente, ela fecha por volta aí do dia 10, do dia 12 do mês subsequente. Só que a visualização desta posição, também por questão contábil, ela só é publicada no portal no mês subsequente. Né? Então, eu fiz a decomposição do timeline, né? Do cronograma disso tudo. Então, resumindo, eu faço a alteração no mês de novembro, eu considero a conversão da cota no primeiro dia útil do mês seguinte, mas essa posição, como precisa ser consolidada de forma contábil, até porque no mês de dezembro eu já vou ganhar a rentabilidade do meu novo perfil, né? Então, isso só vai ser demonstrado até o dia 10 do mês subsequente, quando os saldos são atualizados. Então, eu vou enxergar a minha opção de mudança no perfil que eu fiz em novembro, na verdade, até o dia 10 de janeiro, considerando a rentabilidade do mês anterior já, que seria de dezembro. Ok? A gente tem, inclusive, vou fazer uma propagandinha aqui da nossa assistente virtual, né? A gente tem, inclusive, uma pergunta que a gente fez de propósito lá para provocar essa resposta, inclusive com cálculo, né? A gente fez uma simulação de conta, como é que é feita a conversão da cota e tal. Ficou bacaninha para demonstrar de forma individualizada, mas agradeço aí a pergunta porque nos dá a oportunidade de esclarecer isso, tá bom? Bom, obrigada, Léo. Chegamos ao fim da terceira sessão do nosso encontro de participantes e assistidos. Eu quero agradecer ao Mário pela participação, foi muito bom. Agradeço ao Léo também pela apresentação, né? Temos mais uma, né, Léo? Mais um evento. E agradeço ao Edgar pelo apoio aí, Edgar. São os nossos bastidores aqui. Na semana que vem, temos mais um evento, no dia 25/11, às 10 horas da manhã, com o Daniel. Participem e muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Uma ótima tarde.